Boa noite, meus amores. Boa noite pra vocês do YouTube, que vocês vão assistir direto do começo. Nossa live hoje é com a Tainá. Ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, que é a história beauty dela. Então, espere um pouquinho, que o pessoal do Instagram vai entrar, vai ser notificado. Então, aguardar o pessoal do Instagram ser notificado. Olá, Tainá. Boa noite. A Tainá já entrou. Já entrou. Já já eu mando já aceito, Thay. Vamos enviar para todo mundo, compartilhando com o pessoal, para a gente poder começar a nossa live. E é isso, gente. Para quem tá assistindo depois no YouTube, já aproveita e segue, se você já se inscreve se você não for inscrito do canal. Já compartilha com uma amiga também que está nesse mundo da maquiagem, porque hoje o assunto é maquiagem, né? Hoje o assunto é maquiagem, então se você tem uma amiga maquiadora ou que está iniciando no mundo da maquiagem, já compartilha com ela. Já compartilha com ela pra gente poder conversar nesse bate-papo. Ainda mais um tempinho. Eu sempre entro assim, esse horário, 7h45, pra até dar 8 horas a gente entrar com o convidado, notificar todo mundo. Que às vezes as pessoas estão vindo do trabalho e acaba atrasando um pouquinho. Dá minha aguinha aqui. Ai, botei muita água. Aí hoje eu tive que ajuntar aqui uns lençol, umas coisinhas aqui pra coisar. Boa noite, Fran. Quem tá entrando, gente, já vai enviando pros amigos, pra todo mundo, já envia pra geral, tá? Pra gente poder começar a nossa live com a Thay. Se você também é do ramo da beleza, esse é o momento, gente. Já vai enviando pra todo mundo, pra gente conhecer a trajetória da Thay hoje. A Thay, falar um pouquinho sobre a Thay, tá, gente? A Thay, ela é especialista em noiva. Ela tem mais de 1.500 alunas pelo Brasil. Ela é CEO da Thay Beauty Academy, especialista em pele negra. Então, se você conhece alguém que é maquiadora ou que tá começando no mundo da maquiagem, já envia essa live pra ela, hein? Já envia, porque é o momento dela agora aprender um pouquinho como começa na maquiagem, tá? Vou entrar com a Thay, já deu tempo. Já deu tempo, vou entrar com a Thay pra gente poder conversar. Thay, já vou mandar aí a solicitação pra você. E a gente Olá! Oi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E com Tudo você? certo, graças a Deus também, né? Tudo fluindo, porque Deus é bom, perfeito, né? Em todo o tempo. Deixa eu Amém. catar um filtro aqui, calma aí. Não, peraí, esse não. Esse não. Eita, o frio, Calma, eita! gente. É uma pessoa que não sabe fazer esse negócio direito. Essa sou eu. Acho que esse tá melhorzinho. Tá melhor, tá melhor. Vamos lá, Thay. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, como que você começou no ramo da maquiagem, como que você escolheu essa profissão. Conta um pouquinho do começo da sua história pra gente. Bom, meninas, é,
Eu não trabalhava com maquiagem, eu trabalhava com finanças, um determinado tempo da minha vida. E aí, uma amiga minha, a Bianca, ela me apresentou a empresa Mary Kay. Quando eu conheci a Mary Kay, eu nem me maquiava, não passava um batom. Nada. Zero. Todo mundo, acho que a maioria, né? Começou pela Mary Kay, né? A maioria. Sim, cara. E aí, na Mary Kay, eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtos. Fui a algumas reuniões, comecei a gostar de me maquiar. Uma vez me maquiaram numa reunião e eu fiquei, ai, me senti a mulher mais linda do mundo. E em uma reunião, a diretora, ela perguntou o que eu queria ser, qual era o meu objetivo dentro da empresa. E eu disse que o que eu queria ser era um maquiador global. Eu não queria ser diretora, eu não queria ser nada disso. Eu queria ser maquiadora global para ter meu nome estampado na revista. Esse era o meu desejo. Eita, Isso. E, vai acontecer. aí, minha filha, hoje em dia eu nem sei mais se bota uma foto do maquiador. Não sei. Mas naquela época, né, eles botavam uma fotinha do maquiador que fez a maquiagem da modelo com os produtos e aquilo que me chamava atenção. Na verdade, eu gostava do R, né, de reconhecimento que a Mary Kay oferecia. E Aham. aí a partir dali, eu percebi que eu tinha um talento de olhar e replicar o que eu estava vendo. E foi daí que eu comecei a me especializar e tal. Ainda passei um tempo, aí só comecei de fato a trabalhar. Ah, agora eu sou maquiadora em 2016, mas eu conheci a Mary Kay em 2015, no início de 2015. E foi daí que eu gostei da Então você maquiagem. tem quanto? Você tem quanto? Você tem, no total, você tem quanto tempo de carreira? Maquiando profissionalmente desde 2016, 9 anos. 9 anos como Isso. maquiadora. É. Bom tempo de carreira. Bom tempo de Muita carreira. história, muita bagagem. Mas, verdade, verdade. Fala um pouquinho para você como foi o seu desafio para você começar. Qual foi o seu desafio para você começar, para você, não, agora eu vou, é isso aí, para mim é isso que eu quero. Como é que foi para você? O maior desafio era sair da CLT. Eu acredito que Esse acho que é o meu de todo mundo, para né? muitas mulheres, o maior desafio é realmente sair da CLT e viver da maquiagem, né? É, e eu acho que esse é um grande embate de muitas mulheres, porque elas estão com a renda fixa, então elas estão confortáveis. E quando você pensa em maquiagem, você pensa em investimento, e investimento para a área da maquiagem não é um investimento barato. Eu, como consultora Mary Kay na época, tive uma ajuda, porque a Mary Kay, em 2015, pensa num produto top de linha, tipo, ai, uma base da Mary Kay. Aí todo mundo, nossa, Era Mary Kay. A Mary Kay era nossa maquiagem gringa, vamos Isso, dizer assim, né? exatamente. Há um tempo atrás Isso, não era acessível a todo mundo, né? exatamente. Hoje em dia é mais acessível, mas acredito que naquela época eu mesma falava Mary Kay, eu falei, nossa, um produto da Mary Kay, um batom da Mary Kay. Exatamente. Então, naquela época era uma maquiagem Era, importada, vamos dizer assim, vamos né? dizer que quando a gente olha aquela paleta tão desejada da Dior na bancada, a gente pensava assim, igualzinho, ai, é a base da Mary Kay. Esse aí. Isso, Era o mesmo sentimento que exatamente. nós tínhamos. Então, eu já comecei com muitos produtos. Então, nesse ponto, eu tive facilidade por conta da carreira como consultora, que me possibilitou ter muitos produtos. Então, ficou um pouquinho mais fácil, né? E, e o maior desafio realmente foi sair da CLT e viver de maquiagem. Então, eu tive que usar algumas estratégias, né, ao longo de um ano. E como eu trabalhava com finanças, então eu tinha aquela percepção de valores, qual é o salário que eu queria ganhar, para ganhar esse salário, quantas pessoas eu tinha que produzir no mês, Sim. e qual era a minha margem de lucro dentro de cada produção que eu fazia, qual era o meu custo. Então eu tinha aquilo muito esclarecido.
E aí eu percebi que eu precisava primeiro ter uma cartela de cliente para depois, de fato, abandonar Para a CLT. o E CLT. então foi CLT. isso que eu fiz. Então eu construí uma cartela de cliente usando algumas estratégias que na época super funcionaram para mim, que eram parcerias. Eu fechei parcerias com fotógrafos, eu fechei parceria com casa de festa. E aí eu ingressei no mercado de noiva, com muitas noivas por conta da casa de festa que eu fui trabalhar. Bom, Então, assim, num ano a gente atendia muito, tipo, tinha 3 noivas no mês da casa de festa. E aí, quanto mais eu investia, eu tinha mais clientes, mais eu investia em curso. No total, no ramo da beleza, não só de maquiagem, mas de uma forma geral, em tudo que eu faço hoje no nosso estúdio, eu tenho para mais de 40 certificações de, de treinamentos e especializações para ter hoje esse know-how de pegar uma aluna e construir ela do zero e pegar pela mão, vem cá, vamos lá que eu vou te ajudar. Mas eu caminhei, né? São 9 anos. não é de uma hora para Não, outra, é aos exatamente. pouquinhos. É aos pouquinhos. Mas você viu facilidade ou dificuldade em entrar em contato com essas pessoas na época? O que te ajudou essas pessoas a confiarem em você, não só mostrando o seu trabalho, mas eu acredito que, assim, às vezes não tem pessoas que não têm essa facilidade de achar. Falar, ai, gente, já tentei com várias pessoas, não consigo parceria com salão de festa, eu falo por mim mesmo. Na minha época, foi difícil. Eu mandei mensagem, eu fui até alguns salões. Menina, foi muito difícil na minha época. Na época que eu tava começando, né? Assim, o que te ajudou a conquistar esse salão, esse espaço? Olha, esse salão de festa que eu de fato consegui trabalhar com eles, eles são localizados na mesma rua onde eu moro. Então eu acredito que isso já pesou. A mosquinha chata aqui. Isso já pesou muito porque eu era próxima. Então eu era uma pessoa Aí era mais conhecida. Isso. fácil, Eu né? não tinha indicação de ninguém, tá? Mas eu era uma pessoa que eu tava Aham, fácil. Vamos supor que a cliente decidisse de uma hora para outra, a Tainá tava ali. Entendeu? Eu acredito que isso facilitou aham. a minha localização quanto à localização do salão de festa, que eu amo de paixão os donos daquele lugar, me abençoaram muito de uma forma que eu não sei explicar, é o Ibiza. E eu tenho muita paixão, né? Gratidão pela Simone, pelo Sérgio. E aí o Sérgio, né, que é o proprietário junto com a Simone, sua esposa, ele me propôs fazer uma maquiagem na Simone, que é a esposa dele, de aniversário. E aí ela veio até a minha Hum, casa e eu fiz uma maquiagem nela para ela ir pro aniversário. Era aniversário dela. E ela gostou, os produtos não deram alergia nela, ela era muito alérgica. E olha a vantagem da Mary Kay, né? Os foi produtos, uma prova, foi exato. uma Os produtos da prova. Mary Kay são hipoalergênicos, então ela não sentiu nada, ela ficou maquiada um bom tempo naquela época, né? A maquiagem era um pouco diferente do que a gente vê hoje. E e aí foi fluindo e foi daí. E hoje, pra você ter ideia, eu maquiei uma pessoa, por exemplo, eu maquiava uma 15 anos e eu maquiei a mesma menina do 15 anos no casamento dela. Aí a família precisava, Eita, já tinha o meu contato. Então, o boca a boca foi foi uma excelente. história. Tem famílias que eu. Foi literalmente uma Exato. história. Eu tenho uma família que todo ano, em janeiro, eu vou na casa deles maquiar, porque tem um aniversário que é muito importante e eles sempre fazem. Então, todo ano, em janeiro, eu estou lá. Então, foi Todo ano já tá construindo. gravadinho a data, tu já bota no calendário ali, ó. Tal dia, não posso marcar nada. Então, eu nunca sei o dia, né? Então, eu pergunto no início do mês. A festa esse mês é que data? Aí elas falam. Isso aí. Como é que foi pra você ir pra pele negra? O que te fez escolher a técnica, se especializar em pele negra? Então, muita gente diz assim, ai, maquiar a pele negra é muito difícil. Eu vou ser muito franca, maquiar a pele negra não tem dificuldade nenhuma. Na minha cabeça, tá? Eu entendo que cada profissional tem o seu nível de dificuldade de aprendizado, o seu tempo de aprendizado. Mas na minha cabeça isso funciona de uma forma muito simples, porque eu estudei durante muito tempo colorimetria
na Criolã. Então, o que que a Criolã te Hum. possibilita? Você enxergar, olhar para uma pessoa e entender exatamente qual é o subtom, respeitar a escala tonal, entender qual é o produto que você tem na sua bancada, se ele realmente acolhe aquela negra, seja ela de tom mais claro, médio ou retinta. Então, para mim, maquiar a pele negra só ficou assim realmente mais esclarecido para maquiar, na verdade, Mas qualquer ficou mais tom de pele. claro. É a colorimetria. Ela é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas ainda maquiando tons médios e não entendendo que o subtom daquela mulher, por exemplo, é um tom médio, mas ela não é amarela. Ela tem o fundo levemente esfriado, mas ela não consegue enxergar isso, porque ela não treina o olho dela. Uhum. Então, estudar a colorimetria Sim. vai te dar essa facilidade, como eu tenho de saber qual base usar, qual é o subtom daquela pessoa, se ela é mais esfriada ou não, se o colo é mais quente, se ela tem mais de um tom no rosto. E aí eu vou respeitando isso. E fluiu. A colorimetria é o passo número um para quem quer maquiar uma pele negra. Quanto tempo. Peraí. Eita, o celular tá superaquecendo. Quanto tempo demorou para você pensar assim, é isso que eu quero para mim, é isso que eu escolhia você e pronto. Vou largar tudo e foi. Demorou muito tempo depois que você começou para você tomar essa decisão, né? Essa decisão, porque, querendo ou não, você largar o CLT é algo que a gente pensa que o CLT dá aquela garantia pro resto da vida. Ah, é um trabalho fixo, todo mês você sabe que você vai receber aquilo e que é o medo das pessoas, querem só ficar naquilo pelo medo do arriscar. Quanto tempo demorou para despertar isso em você? Então, eu sempre, na adolescência toda, eu sempre quis ser dona do meu negócio. Esse desejo já era em mim. Empreender já vinha de mim. Eu já fui Uhum. manicure, eu já fiz biscuit, já vendi biscuit em feira, tudo que dava para vender eu vendia. Então, ter o meu negócio era muito real na minha mente. Desejar isso, construir isso, era muito latente em mim. Então, saber que eu queria um negócio próprio, eu já sabia. Então, quando lá na revistinha eu olhei a foto daquele moço, era a foto de um homem. Olha, eu lembro. Era a foto de um homem, um americano, que fez aquela maquiagem toda linda lá. E eu falei assim: é isso que eu quero e é isso que eu vou ser. E eu não maquei o mundo inteiro, né? Nunca maquiei uma pessoa em outro país. Mas o que eu queria fazer, que era ser uma maquiadora global, alcançar muitas pessoas e tal com a minha arte, eu consegui. Então, Tá aí. isso para mim já era o suficiente, assim, do que eu queria. E como eu falei, né? Eu trabalhei com finanças, então eu tinha uma visão muito clara do que eu precisava alcançar para largar a CLT. Então eu fui trabalhando isso. E a Mary Kay também deu Já foi suporte. programando tudo certinho, de acordo com o que você já tem, né? Do que você já sabe, e já foi montando todo o seu cronograma, essas coisas que tu ia Isso. fazer, né? Então, Aonde eu isso é queria muito chegar. importante também as pessoas. Isso aí, é muito importante. Todo mundo, vou abrir uma empresa, vou começar num trabalho, eu tenho que ter algum conhecimento de finança, de administração, alguma coisa eu tenho que ter, né? Não é só chegar e começar ali. Alguma coisa tem que ter. Você precisa se organizar. Você precisa saber aonde quer chegar primeiro, em quanto tempo você quer chegar e como você vai chegar. Então, saber onde quer chegar, em quanto tempo e como você vai chegar lá tem que ser uma coisa assim bem esclarecida em qualquer ramo da beleza, né? Hoje o estúdio, né, a Academy, ela fornece cursos de penteado, cílios, sobrancelha, cursos de maquiagem, especializações, colorimetria. A gente fornece esses cursos lá, né? Tem manicure que também dá aula, tem a depiladora que também dá aula. Então nós temos o que eu mostro para o aluno é o seguinte: o que você quer ser?
isso aqui, você está vendo se funciona para você, que 80% das mulheres, das pessoas em si, né? Elas fazem um curso para ver se gostam daquela profissão, se elas se dão bem. Então Sim, ela vai muito com muita pouca expectativa na profissão, né? Acha muita dificuldade, no, se vai conseguir, se não vai, se vai comprar o material, se não vai. Mas todas que querem mais atenção, ou que querem uma mentoria, ou que querem. Eu sempre falo, olha, tô aqui, pego pela mão, vamos embora, mas você tem que saber aonde quer chegar. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar vai servir para essa pessoa, né? E em qualquer área da beleza, ou qualquer área no mercado em si. Você não sabe, qualquer lugar vai te servir. exatamente. Você já construiu o seu império ou você ainda está construindo o seu império? Olha, eu tô construindo o meu império, ele ainda não tá no nível que eu gostaria. Tu Bem quer franca. mais, tu quer mais, né? Olha, eu quero poder falar assim, ó. Ai, hoje eu não vou, não. E ligar para minha secretária e pedir para ela repassar minha agenda para outra profissional. Entendeu? Hoje eu não vou não, sabe? Hoje eu vou É, viajar, eu quero viajar isso essa aí. semana, entendeu? Você falar para mim, essa semana eu não vou não. Entendi. É esse nível, sabe? De você poder ter essa facilidade, essa tranquilidade. Mas mais, assim, o mais importante, que eu gostaria muito na vida, mas o que eu mais amo fazer é maquiar noivas, é fazer parte do dia da noiva. Quando eu escolhi esse segmento dentro da maquiagem, foi um ponto decisivo, porque eu era apaixonada por técnicas artísticas. Se alguém aqui for lá no meu Instagram e descer lá nas primeiras postagens, vai ver que tem uma evolução muito grande da maquiagem que eu fazia para que eu faço hoje, e você vai ver coisas artísticas, porque eu dominava e amava. Aquela transição cores, Amava. sem marcação, traços finos, delineados alongados. Então, para mim, aquilo era o máximo. E quando eu percebi que eu maquiava muito mais noiva, foi quando eu parei e pensei assim, cara, o meu Instagram tá perdido. Minhas redes sociais, eu tô fazendo muito e não tô atraindo exatamente o que eu quero. Aí eu comecei a focar. Quando eu comecei a Uhum. focar em noiva, e eu vi ali que, cara, era um trabalho assim de extrema importância. Eu vi a maquiagem como uma coisa assim tão importante na vida de uma mulher, tão essencial, que estar num dia com uma noiva é você viver a emoção É a dela. realização de um sonho de uma pessoa. Não é uma maquiagem para ir na Não. festa, na balada. É a realização do sonho daquela E pessoa. tem muitas mulheres. Olha, tive uma noiva que hoje mesmo eu estive com ela, ela foi fazer sobrancelhas lá comigo. E eu lembro que ela marcou o casamento dela com 2 anos de antecedência e ela me pagou vendendo brownie, né? É. Nossa. E foi assim de, eu não sei te explicar. Foi uma vontade de casar, de realizar o sonho dela nos mínimos detalhes. E fazer noiva para quem faz noiva, né? Como tá aqui também, ó, a Thaís aí entrou na live, que é minha inspiração como maquiadora, minha amiga maravilhosa. A Thaís Fernandes. É participar de um dia único, gente. A gente sente a emoção dela, a gente sente a tristeza dela. Se ela tiver que chorar, a gente muitas das vezes chora com elas. Aí você chega naquele dia, faz aquela oração, começar aquele dia e você entrega uma mulher linda e impecável e depois vai receber o feedback dela. Gente, dá uma satisfação que nenhuma publicação em revista vai pagar Vai pagar. isso que você Isso viveu. aí. Tu tá marcada na história daquela É que a, pessoa. a publicação é tipo assim, ganhei o que eu queria. Agora, a emoção de você estar ali com a noiva, de você ver a emoção da noiva, você está realizando o sonho dela, mas acaba sendo o seu próprio Exato. sonho. Eu acredito que seja isso, porque quando eu não sei, eu nunca fui focada em noiva, sempre fui focada em maquiagem mais elaborada.
Maquiagem mais elaborada mesmo, pra festa, balada. Tanto que a maioria dos meus clientes era pra balada. Era pra balada. Saía daqui 10 horas da noite pra cliente estar 1 hora da manhã na night. Então, assim, sempre fui muito focada nisso. Mas uma única vez eu fiz noiva. Uma única vez, porque eu nunca quis me focar em noiva. Mas porque eu gosto do desenho mesmo, da arte. Então, caiu? Pessoal, vocês estão escutando? Acho que a rede caiu. Acho que ou foi o meu ou foi o da Thay. Cadê? Voltou? Não, Foi a sua? não sei. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. É, mas não tá aparecendo. Ih, peraí. Eu não tô aparecendo pra você, pra mim você também não tava. Gente, vocês estão vendo a Thay? Comenta aqui embaixo quem tá vendo ela e tá escutando ela também. Aqui eu só tava escutando. Vou esperar ela voltar aí. Voltou? Não tô te escutando, Thay. Sua voz não tá saindo. E agora? Agora Então, tá. mas eu acredito que eu vou ter que sair e voltar, porque a imagem não tá indo. É. É. Hum. Mas tu tá, pra mim aqui você tá aparecendo. Ah, então tá. É que pra mim não tô aparecendo. Eu não tô me vendo. Não, pra mim aqui tá aparecendo, tá normal Ah, então tá aqui. bom, tá ótimo. Deixa assim. Eu não tenho intimidade com esse negócio de live, minha jovem. Entendeu? Eu sou uma, eu sou uma senhora maquiadora, entendeu? Não tenho intimidade. Fala pra gente, tá? E você já pensou em desistir? Nunca, Nunca pensou em nunca, nunca, desistir. nunca. Eu nunca tive plano B. Como eu te falei, eu sabia exatamente aonde eu queria Ótimo, chegar. Nunca tive plano B. ótimo. Qual a sua maior motivação? Fazer parte dos sonhos, realizar os meus sonhos também. Achei meio chinfrim isso daí, Não. hein? Não tem mais nada que te Na motiva? profissão, Mais nada que. Algo que te motiva a chegar lá. não, acredito que a minha maior motivação é realizar os meus sonhos, sejam eles profissionais, espirituais, financeiros, e fazer parte dos sonhos das pessoas. Essa é a maior. Mas saiu aqui, saiu. Eita, agora bugou tudo aqui. Tá me Tô. vendo ainda? A tela ficou preta aqui. Um conselho para quem tá começando. Conselho? Conselho para quem está começando. Peraí. Saber onde você quer chegar, eu já falei, né? Isso é Sim. uma das coisas que eu poderia te falar, mas o maior mesmo é se estruture. Se Em que sentido? conhecimento, material, isso é muito importante. Avalie os riscos antes de começar. Eu já tive muitas alunas, né? Mas eu vi muito acontecer da aluna começar e começou com um produto e depois ela parou, desistiu e simplesmente não voltou nunca mais. Por quê? Porque não calculou os riscos, não calculou ah, o custo daquela nova carreira, sabe? Muitas delas não tiveram apoio familiar ou do cônjuge. Então, eu vejo muitas mulheres desistindo aí, ok? Então, Você teve apoio? sempre tive apoio. Eu não posso dizer que eu não tive. Nossa, eu tive apoio da minha mãe, tive apoio do meu esposo, tive apoio das minhas amigas. Esse negócio de que, ai, quando você começa no seu negócio, as amigas não vão fazer com você. Mentira, gente.
Mentira. As minhas amigas foram as primeiras a dar a cara a tapa. Foram as primeiras a deixar eu testar nelas. Então você tem amigas, amigas de verdade. Tenho, tenho Então, amigas de. agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque vou te falar, tem pessoas que dizem amiga, mas realmente não são amigas. Então, o que você tem realmente são suas amigas. São pessoas que estão com você de verdade, são suas amigas. Nelas você pode confiar. Eu não posso dizer o mesmo que você. Eu não posso. Infelizmente, eu não posso, porque eu já passei por vários lugares, já abri vários espaços, bem antes da pandemia, no meio da pandemia, e vou te falar, agora que eu tô vendo, que eu vou te falar que eu me afastei dessas pessoas que diziam ser amigas, porque tem muitos que dizem que são seus amigos, mas quando eu me afastei dessas pessoas, que a minha vida pessoal e financeira melhorou. Melhorou. E hoje eu sei quem eu posso contar no dedo. Hoje eu sei quem eu posso contar no dedo. Entendeu? Então, assim, agradeça muito a Deus que você teve isso, porque nem todo É, mundo eu tem. imagino. Infelizmente, nem todo Eu mundo tem. imagino. Ó, pra tu ter ideia, eu tinha na minha rua, na frente da minha casa, né? Que tinha uma barraquinha na frente da minha casa, e eu abri meu primeiro salão ali. Foi meu primeiro salão. As minhas amigas, amigas mesmo, que vinham na minha casa, dormiam na minha casa, comiam da minha meleca, vamos dizer assim, né? Não faziam comigo a sobrancelha, não faziam cabelo, que era um salão, não fazia sobrancelha, não faziam cabelo, não fazia nada, nem unha fazia comigo. Que na época na época eu tava começando na maquiagem. Eu fazia mais cabelo, né? Uhum. Cabelo, sobrancelha e unha. Elas desciam, eu moro no morro. Elas desciam o morro todo, Nossa, ia fazer lá embaixo, mas não faziam nossa, comigo. não. Tinha gente que vinha de outro lugar de São João, que eu moro em São João, né? Tinha gente que vinha lá na Praça da Matriz. Eu tinha cliente de longe que vinha, mas aqui não vinha. Nossa, Quando eu mudei quando eu mudei para a Rua de Baixo, que era próxima à Estrada São João Caxias, que era mais visível, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. sinto muito por você. Mas eu não posso dizer que essa foi a minha realidade, porque seria uma mentira. Mas, ó, Não, sim, com você tem certeza. ideia? Eu comecei na micropigmentação, que eu faço várias coisas. Mas quando eu estava iniciando a micropigmentação, A gente é mil e uma isso, minha utilidade. filha, isso. Aí eu falei assim para uma amiga minha, deixa eu fazer uma sobrancelha em você. Nossa, ela é maravilhosa. Foi lá, eu fiz a sobrancelha, marquei no lugar errado. Ela tem que. Agora ela tá com a micro em cima e o cabelo crescendo embaixo. Meu Mas olha Deus. como ela acreditava em mim. Mas ela acreditou em você, entendeu? Porque micro é coisa séria. Mas olha, casei as minhas amigas. Agora tu tem que fazer a retirada, pô. Agora tu tem que pagar, tirar e fazer direito. Agora tu já é Hoje eu já especialista. sou. E eu quero realmente poder fazer isso por ela, pagar para ela remover e fazer uma sobrancelha decente nela. Eu casei todas as minhas amigas, tá? Inclusive essa da sobrancelha. Maquiei todas elas nos casamentos e ficaram lindas, incríveis. Todas confiaram em mim, a primeira opção delas sempre foi eu. E a maquiagem também me trouxe boas amigas, né? Que sempre estão ali me incentivando, compartilhando, me chamando para trabalhar com elas também. Que eu passei uma fase onde as pessoas que eu achava que era amigo e se ausentaram. Mas graças a Deus, né? Deus me fez, dentro da profissão, ter amigas de verdade, né? Como a Daiane Almeida, a Thaís Fernandes, que são minhas amigas da vida, amigas de profissão, e que Deus trouxe para minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque eu também experimentei dentro do ramo amigas de verdade, né? Então isso para mim foi bem Isso legal. aí. E é isso. Eu tive apoio de todo mundo. Bom. O que vem para Tainá agora, em 2025? O que o povo possa esperar de Tainá em 2025 para 2026? Vamos Então, dizer assim. eu tô com um projeto que foi orientação até da minha mentora,
que é focar muito mais em divulgar esse meu talento em pele negra, principalmente nas peles negras retintas, seja tanto na maquiagem quanto no cabelo. Então, vocês vão ver agora, em 2025, muito mais essa pegada, né? Essa divulgação, tutoriais, eu falando muito mais sobre essa nova versão, mais focada em um tipo de pele. Nesse ano vocês vão ver muito mais eu falando sobre pele negra e penteado afro, né? E sinto uma debilidade aí no mercado, né? Então, Verdade. então essa minha amiga Thaís, ela falou uma coisa assim pra mim, ela falou assim: "Cara, tu arrasa na pele negra, você tem que parar e focar nela". Eu, tá, vou fazer isso, mas sabe aquelas coisas que você quer fazer, que todo profissional tem? São muitas ideias borbulhando na sua cabeça e às vezes Uhum. falta tempo para lidar com tudo isso, porque empreender é você fazer um pouco de tudo, principalmente se você não tem como pagar outra pessoa para fazer isso para você. Então você acaba fazendo um pouco de Verdade. tudo e não foca em nada. Então isso já começou a Uhum. mudar agora lá no estúdio, então a gente está trabalhando num material bem mais focado nisso. Bom, bom. É, eu tenho uma brincadeira que eu faço com as meninas antes de encerrar. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que Eu vem não à sou sua boa nisso, mente, não, tá? tá? Todo mundo fala a mesma coisa. Todo Deus. mundo fala a mesma coisa. Vai. Todo mundo fala. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Um lugar, Igreja. um sonho, Paris. um propósito, Louvar. Eu tenho muitas faces. uma conquista. Já conquistei a reforma da minha casa. Tem mais nenhuma conquista em planos Ah, futuros? ser mãe. Ter mãe. Uma palavra que define a sua coragem. Uma palavra que define a minha coragem. Persistência. Show. Agora a gente vai estar encerrando essa live. Eu quero te Ai, muito obrigada. agradecer. Quero te agradecer pelo convite, por você ter aceitado o convite. Fala um pouquinho sobre o seu espaço, sobre o seu trabalho. Se apresente agora formalmente a Tainá e o estúdio. Se apresente, fala onde que fica o seu estúdio, o que tem no seu estúdio, os cursos que você tem, tudo. Fala um pouquinho aí pro pessoal te seguir, porque não só no Instagram, a gente também vai pro YouTube. Então, também tem essas outras plataformas. Vai. Bom, o estúdio Tainá Alves fica localizado no centro de Duque de Caxias, super acessível, próximo à estação de trem, próximo à rodoviária. Estamos num lugar maravilhoso. E lá nós temos tanto atendimento como formação profissional para que todo mundo possa ser alcançado, né? Ensinamos com individualidade, com carinho e pegamos pela mão se for necessário para que você alcance seu objetivo. Também atendemos noivas, eventos sociais, madrinhas. E então, assim, qualquer que seja o seu evento, é só contar com a gente e nós vamos te atender com muito prazer, com o coração aberto. E a Tainá é isso. Eu sou uma mulher sonhadora que ama cantar, tem sempre uma palavra boa para te dar. E lá é um ambiente muito maravilhoso. Quem chega gosta muito e volta. Glória a Deus por isso. E eu espero ter vocês lá. Eu tenho duas redes sociais principais, que é a Tainá Alves Studio, que é focada em noivas, e a Tainá Alves Beauty Academy, que é focada em curso e nos outros serviços que temos, disponibilizamos lá no estúdio. Show. Aonde é que fica exatamente o teu estúdio? Fala o Fica endereço na certinho. Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1243, sala 202, bem pertinho do viaduto da 25 de agosto, em frente ao supermercado Supermarket.
Show, 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 show. Então é isso, meu amor. Muito Obrigada a obrigada por vocês. ter aceitado mais uma vez. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso quadro Construindo o Meu Império, tá? Outras vezes vamos marcar outros encontros aqui. Breve, breve, também vou marcar um encontro com todas vocês. Só tô esperando reunir um pouquinho mais de gente para gente marcar um encontro pessoal, presencial, com também as nossas seguidoras também, tá? Então, muito obrigado, até a próxima e Tchau. sucesso para você. Beijo. Beijo, tchau.